Olá, queridos alunos do 7º ano, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de todo esse conhecimento geográfico. Vamos agora verificar qual a aula e o objeto de conhecimento de hoje. Estamos na aula de número 4 e o objeto de conhecimento, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil, com um detalhamento, conceito de região e as regiões do Brasil, IBGE, administrativas e geoeconômicas. Então vamos lá dar início à nossa aula. Então, olha só, as 5 regiões do Brasil, cada uma tem suas características principais. Quando a gente fala na região norte, a gente vai estar falando principalmente da vegetação da floresta amazônica, vamos estar falando da cultura indígena, que vai ser mais presente na região norte. No nordeste, a gente vai ter a primeira região que foi colonizada pelo europeu, há também o desenvolvimento do turismo de lazer com as praias que tem naquela região devido ao extenso litoral. Quando falamos em centro-oeste, vamos falar de agricultura, principalmente. O celeiro do Brasil está nessa região, assim como o Pantanal, que é a vegetação principal. Falando no sudeste, a gente volta mais para a parte de economia, falando em industrialização. A área mais urbanizada do Brasil também está nessa região. E por fim, no sul, a gente vai ter uma dominação da cultura europeia muito mais forte nessa região do que em qualquer outra. Tanto é que existem cidades na região do sul que falam muito mais o idioma dos seus colonizadores, como o alemão, do que a própria língua portuguesa nessa região. Para que a gente consiga compreender melhores detalhes sobre essas diferenças regionais, nós vamos assistir um vídeo que traz essa temática. As diferenças regionais existem no Brasil por conta de sua grande extensão. Possui muitos contrastes regionais, que são diferenças sociais e naturais. Por isso, dizemos que existem vários Brasis. No aspecto físico ou natural, encontramos diversos tipos de clima, relevo, solo e vegetação. Existem também as diferenças criadas pelo homem e suas diversas formas de se relacionar com a natureza, modificando-a e produzindo vários ambientes. No Brasil, predominam climas quentes e úmidos, constituem exceções o sertão nordestino, onde há pouca umidade, e o sul do país, onde as temperaturas são mais baixas no inverno. A população brasileira é fruto da miscigenação de várias etnias e grupos de imigrantes, sendo diferente dos seus traços e feições. As diversidades regionais de um país se dão decorrentes de sua formação histórica. Algumas diferenças têm origem na própria natureza, mas os grandes contrastes são de ordem humana, econômica, cultural e política, determinados pela história de cada país. Então, como a gente verificou ao longo dessa animação, vão existir muito mais diferenças regionais que a gente não abordou na introdução da nossa aula. Então, o Brasil, ele apresenta essas diferentes realidades. Então, a gente pode dizer que dentro de um Brasil existem diversos Brasis. E é falando nisso que a gente começa a falar das regionalizações não oficiais. Então, para ficar bem claro, quando a gente fala em IBGE, na regionalização do IBGE, é a regionalização oficial do Brasil. Todas as demais vão ser regionalizações não oficiais, como vocês já estão enxergando. As duas principais, as duas que a gente mais trabalha são essas duas. Os complexos regionais, ou as chamadas regiões geoeconômicas do Brasil, e essa segunda, que são os 4 Brasis, que vai dividir o Brasil em 4 grandes regiões. Vamos começar falando então sobre os complexos regionais. Quem foi então que pensou e propôs essa divisão? Quem propôs essa divisão foi o geógrafo Pedro Pinchas Geig, isso lá no ano de 1967. Ele vai analisar principalmente as características naturais dessas regiões. O que são características naturais? Nós vamos estar falando de solo, de clima, de vegetação. Outras características que ele também analisou para agrupar os estados em regiões. Quais foram? As características históricas dessas cidades, desses estados e também as atividades econômicas desenvolvidas.
Importante falar que essa classificação do Brasil vai ser a única que não respeita as delimitações fronteiriças. Ou seja, essa divisão do Brasil em complexos regionais não coincide com os limites estaduais, certo? Vamos ver então como é que eles ficam no mapa? Dentro, então, das regiões geoeconômicas, o Brasil vai ser dividido em 3 macro-regiões. Em verde, eu vou ter o Complexo Regional da Amazônia. Em amarelo, eu tenho a área do Complexo Regional do Nordeste. E em vermelho, eu vou ter o Complexo Regional do Centro-Sul. Vamos analisar primeiro a Amazônia? Eu vou ter dentro dela completamente, ou seja, 100% do seu território, os estados do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Acre, Rondônia, e aí a gente chega nos estados que vão estar parcialmente dentro dessa região. Então a gente vai ter parte aqui do estado do Mato Grosso, parte do estado de Tocantins e parte do estado do Maranhão. Por quê? Esses estados eles vão apresentar características de transição. Ou seja, eles vão tanto parecer com algumas características da Amazônia, como também vão apresentar características de outra região. No caso do Maranhão, ele vai estar dentro da Amazônia e dentro do Nordeste, principalmente porque ele vai apresentar características da caatinga, que é uma vegetação típica do Nordeste, mas também apresenta a vegetação da floresta amazônica. Por isso, ele vai estar no meio. A mesma coisa acontece com os estados de Tocantins e do Mato Grosso, mas nesse caso, eles vão ter características da região do Centro-Sul. Continuando agora com a região do Nordeste, nós vamos ter Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Sergipe aqui e o Alagoas acima, Bahia. Esses estados vão estar completamente junto com o Maranhão. Aqui a gente vai ter parcialmente o estado de Minas Gerais. Então, o norte de Minas Gerais vai estar fazendo parte do Complexo Regional do Nordeste. Por isso que a única classificação que a gente vai ter do Brasil que não respeita os limites estaduais vai ser esse proposto pelo Pedro Geiger, certo? E aí, por último, a região do Centro-Sul, que vai ter a maior parte dos estados compondo essa região. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Vamos ter ainda Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. E a gente lembra, vai ter aquele que vai ser apenas parcialmente dessa região. Aqui o sul do Mato Grosso e também o sul do estado de Tocantins. Então, esses são os estados e de acordo com a classificação do Pedro Pinchas Geiger, lá em 1967, que ele utilizou esse critério, as características naturais, econômicas e históricas da população de cada um desses estados, e ele dividiu, então, o Brasil em 3 grandes complexos regionais. Outros geógrafos também analisaram essas mesmas características, mas definiram outra classificação para o Brasil. Ela vai ser chamada os 4 Brasis. Ela foi proposta pelos geógrafos Milton Santos e Maria Laura Silveira, lá em 2000, ou seja, já é uma regionalização mais recente. E o principal critério que ele vai utilizar é esse aqui, ó, é o meio técnico, científico, informacional. O que essas palavras todas difíceis querem dizer? Que eles analisaram qual é a quantidade, a intensidade e a qualidade de informação que esses estados produzem e as atividades econômicas, por isso as finanças. Será que as atividades econômicas realizadas em um estado ocorrem igual e na mesma intensidade em outros? É justamente isso que eles pararam para analisar. E se verificou que não, que essa intensidade que ocorre, elas ocorrem de formas distintas, diferentes, ou seja, elas ocorrem de maneira desigual ao longo do território brasileiro. E ele acabou então verificando 4 Brasis, porque cada um deles vai apresentar as suas atividades econômicas de uma intensidade menor ou maior,
uma história muito mais voltada para de repente, a dominação europeia, ou pela cultura indígena, ou ainda pela parte da cultura africana. Então ele verificou mais esses detalhes e aí ele resolveu dividir o Brasil em 4 grandes regiões. Então, primeiro, a Amazônia, que é aqui a região do número 1. Depois nós temos a região Centro-Oeste, que vai ser essa daqui, a número 3. A região Concentrada, que vai ser a número 4. E, por fim, a região Nordeste, que vai ser a número 2. Só um detalhe, em algumas literaturas vocês encontram região Amazônia, em outras vocês vão encontrar região amazônica, mas eles estão referindo ao mesmo espaço, tá? Que aí no caso é o número 1. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre cada uma delas, começando pela região amazônica. Então ela vai apresentar baixas densidades técnicas e demográficas. Nessa região, ela vai estar mais envolvendo as atividades, por exemplo, do extrativismo, tanto o extrativismo mineral como o extrativismo vegetal. É a área com a menor densidade demográfica do Brasil. No entanto, ela vai ser uma das regiões que com maior território. Quais são, então, os estados que vão estar dentro da região amazônica? Temos o Acre, o Amazonas, o Amapá, Pará, Roraima e Rondônia. Vamos agora para a região Nordeste. A região Nordeste, ela vai ter os estados do Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e o Sergipe. Essa região, como a gente já sabe, ela foi a primeira a ser colonizada pelo homem europeu. A gente está vendo aí o termo povoada, mas estamos falando do povoada da colonização europeia, né? Até porque a gente já sabe que antes mesmo da chegada do homem europeu, já existiam os povos nativos ocupando esse território brasileiro. Ela apresenta uma agricultura pouco mecanizada, principalmente devido à herança deixada pelo ciclo da cana-de-açúcar, que até hoje é desenvolvida nessa região do Nordeste. E ela vai ser pouco mecanizada se a gente comparar a agricultura realizada nas regiões do Centro-Oeste e também na região Concentrada. Seguindo, nós vamos falar sobre a região Centro-Oeste. Ela vai incluir os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e o estado de Tocantins. Lembra quando a gente fala lá em regionalização do IBGE, o Tocantins está onde? O Tocantins deveria estar lá com a Amazônia, porque ele faz parte da região norte, desculpa. E aí, na verdade, quando a gente verifica a parte das atividades econômicas, se verifica que ele é muito mais similar ao que é desenvolvido com o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul do que propriamente os outros estados que compõem a região norte. Vamos então verificar outras características dessa região. A gente verifica que apresenta uma agricultura globalizada, moderna, mecanizada e produtiva. Isso quer dizer o quê? Que há muitas técnicas modernas que são aplicadas na agricultura. Essa parte de Mato Grosso do Sul, eles são os estados que a agricultura é muito mais presente do que qualquer outros estados. Principalmente, eles fazem a produção da soja. E a última região que vai compor essa regionalização dos 4 Brasis é a chamada região concentrada. Por que esse concentrada? É porque onde se concentra a maior parte da população, é onde estão as maiores indústrias, a malha viária, a malha aeroportuária é muito maior e tem muito mais condições de acontecer nessa região. Então vai ter muito mais portos, aeroportos, rodovias, infovias e também as maiores cidades e universidades estão dentro dessa região. Quais são então os estados que a compõem? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, como a gente pode ver, essa regionalização ela vai utilizar os principais critérios dentro dos meios. Põe para eles aí a nossa leitura, os meios técnicos científicos, que são justamente a qualidade, o que eles utilizam, e também as finanças, qual é a quantidade que eles contribuem com as suas atividades econômicas para a economia do país. Então, a região concentrada acaba contribuindo muito mais economicamente com a produção de riquezas que tem dentro dessa região do que as outras, por exemplo.
certo? Agora a gente já verificou, então, duas regionalizações não oficiais e agora a gente vai falar da regionalização oficial do Brasil, que é feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE. Então, aqui comigo, ele vai começar a aparecer essas regiões. Então, eu vou ter 5 grandes regiões. Em verde, vocês já conseguem enxergar a região norte. Em laranja, eu tenho o nordeste. Em amarelo, a região centro-oeste. Em vermelho, o sudeste. E, por último, em azul, a região sul. O que acontece? O IBGE, ele analisou os mesmos critérios, a economia, o critério histórico, o social, a população daquele país, daquele estado, para poder agrupá-los. E a gente verificou também na aula da professora Ludmila que ela foi evoluindo e progredindo ao longo dos anos até chegar o ano de 1970, que é quando a gente já tem a regionalização mais atual, que ela foi só adaptada no ano de 1990. Por isso que a gente tem esta configuração aqui. E quais são, então, os estados que fazem parte de cada uma dessas regiões? A gente vai verificar agora aqui os estados que vão estar presentes dentro de cada uma dessas regiões. Então, a gente tem aí Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Acre e Tocantins vão compor, então, a região norte, assim como os outros estados estão em cada um. Mas como está muito pequenininho aqui, vamos analisar um por um no nosso texto. Então, a região norte, ela tem uma extensão de 3.851.000 quilômetros quadrados, vai ser formada pelos estados do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Rondônia e o Acre. Essa é a região, apesar de ser a mais extensa, essa região aí desses estados corresponde a 45% do território do Brasil. No entanto, ela é a menos densamente povoada. Ela tem uma população estimada pelo IBGE no ano de 2016 de cerca de 17,71 milhões de habitantes. Então, acaba sendo essa população para esse grande território baixa, então baixa densidade, ou seja, ele é mal ocupado. O relevo dessa região vai atingir altitudes de até 200 metros. A bacia amazônica é a bacia principal dessa região e ela vai ser composta pelos rios perenes. Vocês lembram ainda o que é um rio perene? Rio perene é aquele que vai ter água correndo ao longo do seu leito o ano inteiro. Isso porque os rios da bacia amazônica as nascentes vão estar em áreas em que chove constantemente ou então vão nascer próximo às áreas de degelo das cordilheiras. Então, a bacia amazônica ela vai ser formada, vai ter essa característica de rios perenes. Então, vai ter água naquele rio o ano inteiro. Continuando, a gente verifica que o clima principal dessa região é o chamado equatorial úmido. A gente verifica que a floresta principal, a vegetação principal de toda essa região é a floresta amazônica. Quanto ao clima, a gente não vai ter nessa região aquelas 4 estações bem definidas, como a gente costuma ver em outros lugares. Quando a gente fala em clima equatorial úmido, a gente acaba falando em uma estação do ano, ou seja, um período do ano em que se chove mais, e em um período do ano em que vai se chover menos, porque a gente percebe que há chuvas ao longo do ano inteiro ocorrendo na região norte. No entanto, um período com mais intensidade e em outro período do ano com menor intensidade. Dentro dessa região também, as atividades econômicas principais vão estar voltadas para o extrativismo, tanto mineral como o vegetal. No entanto, a gente verifica que há algumas indústrias que estão sediadas em algumas localidades, como a gente tem o exemplo da Zona Franca de Manaus, que tem a sede aqui na cidade de Manaus. Seguindo, nós vamos falar sobre a região do Nordeste. Ela vai ser, então, a primeira região que foi colonizada, ou seja, a primeira região que recebeu os portugueses no nosso país. Tem uma população estimada no ano de 2015 pelo IBGE de cerca de 57 milhões de habitantes. Tem uma extensão de 1,5 milhão de quilômetros quadrados e isso acaba dando para esse território cerca de 18% do território brasileiro vai estar aí, dentro desses estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Bahia. Ele não vai ter uma única vegetação principal, como a gente acabou de acompanhar na região norte, que é a floresta amazônica. No entanto, ela se faz presente também na região nordeste, mas a gente vai ter ainda a caatinga, que é bem característica e típica, só ocorre nessa região do Brasil, e o cerrado. E o cerrado a gente vai verificar também em outras regiões do nosso Brasil. Quais são os climas que vão estar presentes? Nós vamos verificar que são subclimas do clima tropical. Então, o equatorial úmido, similar ao que a gente tem aqui na região norte. O clima semiárido, onde vai acontecer poucas chuvas, ou seja, o índice de pluviosidade dessa região vai ser menor. E também o clima tropical litorâneo. Como a região do Nordeste ela está voltada para o Oceano Atlântico, o Oceano Atlântico vai influenciar diretamente no clima dessa região, principalmente as áreas do litoral. Por isso que a gente chama de clima tropical litorâneo. A bacia hidrográfica principal dessa região é a chamada Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Ela vai estar privilegiando a região do Nordeste, no entanto, o Rio São Francisco tem a sua nascente lá no estado de Minas Gerais. Por isso que ele é considerado um rio perene, porque ele vai ter água ao longo do seu leito o ano inteiro. E as principais formas de relevo da região do Nordeste são os planaltos. O planalto principal, ou mais conhecido, é o chamado Planalto da Borborema. Inclusive, é esse planalto que é um dos motivos a qual a caatinga acontece no interior do Nordeste e faz com que essa região sofra com as constantes secas. Ou seja, a falta de chuva que ocorre no interior do Nordeste, uma das causas acaba sendo o Planalto da Borborema, que acaba impedindo a passagem da umidade que é trazida pelo Oceano Atlântico. Fechamos então agora a região Nordeste e vamos iniciar o Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é a segunda região, ou seja, a segunda maior região quando estamos falando em extensão territorial, com 1.606.000 quilômetros quadrados. A gente vai ter desse território representando 19% dele do território nacional. Uma população baixa, de 14 milhões de habitantes, isso é estimado pelo IBGE. O clima principal dessa região é o tropical e duas vegetações são consideradas principais, que é o cerrado, lembra que acontece no Nordeste, também está presente no Centro-Oeste, e o Pantanal. Já quando a gente fala em Pantanal, estamos falando de uma vegetação característica dessa região, tá? Que são planícies que são alagadas ao longo do ano inteiro e que fazem com que essa região tenha paisagens naturais únicas. E aí acaba se desenvolvendo dentro dessa região, principalmente, o turismo voltado para a natureza também, como acontece o chamado ecoturismo lá na região norte. E, por fim, a característica principal da região Centro-Oeste é a chamada moderna potência agrária. Os estados que compõem essa região, eles têm uma agricultura e pecuária mecanizada. O que é isso? Tecnologias são aplicadas dentro do campo, tanto da agricultura, tanto quanto na criação de gado. Isso faz com que a produtividade dessa região seja uma das maiores do Brasil. E também dentro dessa região está localizado o nosso Distrito Federal, aonde encontramos a cidade de Brasília, que é a capital do nosso país. Na nossa penúltima região, nós vamos falar sobre o Sudeste. O Sudeste, ele vai ser a região mais urbanizada e industrializada do nosso país. Tem, então, a maior população, 89.012.240 habitantes, isso é estimado pelo IBGE no ano de 2020. Temos aí os 4 estados que compõem essa região: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Essa extensão de 924.511 quilômetros quadrados de extensão fazem com que essa região tenha a maior densidade demográfica do Brasil, cerca de 92 habitantes por quilômetro quadrado.
A vegetação principal dessa região é a chamada Mata Atlântica, que são os resquícios que ainda ficaram desde a época da colonização europeia, porque a gente sabe que a Mata Atlântica é uma vegetação que está em extinção. A maior parte dessa vegetação hoje está em áreas protegidas por lei. E ainda existe a chamada vegetação litorânea. O que é a vegetação litorânea? É aquela que está próxima ao oceano, aos mares. Então, ela vai ter os mangues e as restingas acontecendo também nessa região. O clima principal não é o clima, são os climas que vão acontecer nessa região, também são subclimas do tipo tropical. Então, o tropical de altitude, devido às serras que a gente encontra nessa região. O clima subtropical, que esse vai estar muito mais presente na região sul, que vamos já estudar um pouquinho, e também o clima litorâneo úmido, devido aí à presença do litoral nessa região. E como eu falei, é a região mais urbanizada, é a mais industrializada. O Parque Industrial Brasileiro está principalmente sediado nessa região, voltada para a indústria automobilística, a siderúrgica. É a região que mais concentra universidades e centros de pesquisas também. Então, acaba sendo essa região do Sudeste a que mais contribui para o PIB nacional. Cerca de 55% do PIB nacional vem das atividades econômicas, das riquezas produzidas dentro da região do Sudeste. Qual seria, então, a segunda região que mais influencia no PIB? É a região Sul, que vamos estudar agora. A região Sul vai ser a região que apresenta os melhores índices socioeconômicos do Brasil. Quando estamos falando, então, de saúde, educação, segurança, vamos estar falando, então, dos melhores dados obtidos na região do Sul, que a gente tem os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Temos uma população estimada no ano de 2019 de 29.975.000 habitantes. Vegetação também vão ocorrer várias, como os campos, a Mata Atlântica e a Mata das Araucárias. Falando de araucária, a gente já puxa para a economia, porque a atividade extrativismo acontece nessa região, principalmente dentro da vegetação da mata de araucária, utilizando a madeira dessa vegetação como principal fonte como uma principal matéria-prima para a produção. Quais são, então, o clima principal dessa região? Vai predominar o clima subtropical. Quando a gente fala, então, do subtropical e dessa região, a gente tem que lembrar que esses estados estão abaixo do chamado Trópico de Capricórnio. E isso faz com que esses estados estejam dentro da zona temperada do sul. Então, vai ter aí as 4 estações do ano bem definidas e o inverno nessa região pode apresentar a geada e a precipitação em forma de neve, ou seja, chuva de gelo vai acontecer nessa região como aconteceu nesse ano. A hidrografia dessa região vai ser composta por rios extensos e caudalosos. A gente pode chamar a atenção, por exemplo, para o Rio Iguaçu, que vai fazer parte das cataratas do Rio Iguaçu, que é um patrimônio mundial. E devido às altas quedas, ou seja, as altitudes elevadas que a gente encontra nessa região, vai ser aproveitado para a produção de energia elétrica. Então, quando a gente fala de energia elétrica, a gente acaba falando da usina binacional de Itaipu, que é a maior usina que o Brasil faz parte, por isso que é binacional, porque ela divide o comando dessa hidrelétrica junto com o país do Paraguai e os dois juntos comandam essa usina, que até o momento ainda é a que mais produz energia no mundo inteiro, mas está surgindo aí uma nova usina que vai conseguir superar em produção a nossa usina de Itaipu.